Olá, pessoal. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Sandra, eu já Dia. cumprimentei. Bom Regina dia. tá aí. Hã? Bom Oi, dia. Tereza. Tudo bem? Oi, Tudo Lúcia. bem aí? Oi, Danilo. Tudo Bom bem? dia. Bom dia. Mônica, Dia, Lu. Ana, A Ana, Tereza. Lúcia, Ah, é uma colega aí de práticas de Ticum. Ela é lá ah. de Portugal, ela está lá em Matosinhos, que é perto do Porto. Nossa, que legal, Ana. Seja Olá a bem-vinda. todos. Prazer. Bom Foi dia, Lu. Danilo que me recomendou, se viu numa aula que estava a ter com o Danilo e pronto, e falou nas suas aulas, achei interessante, de imediato entrei, que ainda há pouco tive aula com o Danilo. Nossa, que legal. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, e prazer em conhecê-la a si e a todos. Prazer é todo nosso. Esse sotaque português é tão bonito, né, Danilo? É tão É melodioso, né? é mesmo. É gostoso de ouvir. E o português você entende bem, né? Não atrapalha, né? Quando a Quando gente fa- fala muito rápido, não se entende bem, né, Ana? Muito bem, sim, entendo-se perfeitamente bem. Tá. A Rosana tá aí, Eliane. Nossa, os quadradinhos aqui ficam mudando. Oi, Jandira, Mônica. Bom dia, Maria Lúcia, Regina Ei, e todo mundo. Carlos, tudo Bom bem? dia, todo mundo! Bom dia, Mônica. Chuchu, Bom dia, aqui de Recife. Bora ser feliz, gente. de Recife, né? Quem que falou agora de Recife? Foi a Mirna? Não, Mirna é de Santos. Erê, Serena, hã? erê. Aqui, ó. Irê, aonde? Ah, eu não estou enxergando bem. Fazer outro óculos. Bom dia, Maria Lúcia. Oi, tudo bem, Mauro? Tudo bem? Então, pessoal, a gente tá avançando, né, Rê? Tá. Hoje é o capítulo 61. Faltam mais 20 capítulos, né? Queria saber de vocês se vocês têm alguma coisa para comentar desses encontros, se tem alguma sugestão, o que que vocês estão achando, se estão se familiarizando com com o tal dedinho, com essa forma do tal dedinho falar, né? E como é que vocês. Alguém tem alguma coisa para dizer? Não? Se está tudo bem? Se está dando para entender melhor o tal dedinho? Hein, Jandira? Vamos ver se você você está entendendo melhor o tal dedinho? Não? Que eu estou entendendo melhor a vida através de compreender melhor, né, o encaminhamento, né, do Dao De Jing, que lembrando que a Regina falou, o Jing sempre é um caminho, né? Então é isso, acho que a gente entender as metáforas e o caminho poético, né, que o Dao De Jing oferece ajuda a gente a, vamos dizer, endireitar, a consertar o nosso caminho,
construir um caminho de retidão, né, em relação ao Dao. Então, é isso, eu tenho aprendido mais sobre a vida, A né? vida. Ah, que ótimo. Esse é o propósito mesmo, né? É que o Tao Te Ching, uma, ele vem de 400 e poucos anos antes de Cristo, você imaginou, né? Foi escrito por um bibliotecário chinês, o Lao Tzu. Ele escreveu o Tao Te Ching há 430 e poucos antes de Cristo. E na China, que é do outro lado, né, do Brasil. O meu pai sempre dizia que quando a gente estava aqui no Brasil, ele dizia que se você cavasse um buraco que atravessasse a terra, né, você ia dar na China, porque é bem do outro lado. Então, muitas coisas, culturalmente é diferente, né? E o Tao Te Ching, ele foi interpretado de várias maneiras, né? Então você encontra hoje várias interpretações, vários livros sobre o Tao Te Ching, o que é legal, porque é como se fosse uma peça de uma música que você pode fazer vários arranjos, né? Pode tocar de vários jeitos. Aqui nós estamos tentando trazer para a vida e trazer para o Ocidente, especificamente para o Brasil, né? Trazer para a nossa cultura aqui, fazer essa transposição. E que bom que você acha que tá sendo bom para a vida. Muito bom. Obrigada. A Lúcia, posso falar um Mônica, pouquinho? A Chuchu. pode? Oi, Chuchu. Então, né? Esse aprendizado da Diogin, né? Não sei falar direito ainda, né? Dá o dedinho. Dá o dedinho, dá o dedinho. Dá o dedinho. Dá o dedinho. Então, né, no meu entendimento, é assim, tudo nos é dado na hora certa, né? Porque se fosse em outras épocas, talvez a gente não tivesse esse entendimento que nós estamos tendo agora, né? Porque você falou que são 400 anos atrás que foi escrito. E Antes só de agora, Cristo. antes de Cristo, nossa, então quer dizer, e agora a gente está conseguindo entender o que ele queria dizer, ou então o que a cultura chinesa tem, e a forma que ela vê diferente do Brasil, né? Ela tem um entendimento melhor. Eu sou apaixonada pelos chineses, eu não sei o que que acontece, eu falo que eu nasci, eu demorei no forno, né? Eu demorei no forno. Então, eu acho assim, eu acho que é muito bom, é um aprendizado muito legal e na hora certa. Não adianta, às vezes, a gente querer saber, a gente pode saber, mas não entender. A gente ouve, mas não escuta. Então, eu acho que está na hora certa. Gratidão a vocês, gente. Você, Regina, e Também todo não o pessoal entender. aí. Essa é boa. É. Legal. Vamos ver a Mônica. Oi, Mônica. Oi, Lúcia. Bom dia a Bom todos. dia. Em abril, eu fui para China e Japão. E fui com um grupo, Abril né? desse ano? É. Ah, que legal. Eu fiquei encantada. Pelos dois países, são um pouco diferentes, mas eu fiquei encantada. E o guia da nossa, era uma excursão, porque ou você vai sozinha e você já tem o esquema, ou você vai pela primeira vez com um grupo, né? E o guia falou assim, eu só comentar assim politicamente, mas ele falou, olha, nós somos comunistas, mas não muito. Aí Não ele falou, muito. não muito, pero não muito. Aí ele era um guia que falava espanhol. Aí ele aprendeu tal, né? Então o trabalho dele
seguia, né? Então ele falou, olha, nós somos comunistas peronomútil, e ele falou, olha, aqui a gente ainda nós temos as tradições, né? Aí ele citou Confúcio, ele citou Lao Tse, ele falou que quando eles têm algum problema de saúde, ele falou, né, que quando ele tem algum problema de saúde, ele toma ervas. Então, mas a China, ela é absolutamente moderna. Esqueça a China de 30 anos atrás, e hoje ela é altamente moderna, muito moderna. É tudo organizado, né? É bem organizado, porque para você controlar bilhão de pessoas, você tem que ter um certo controle. Existe um controle é, de leis, né? Muito forte. Mas é engraçado como eles, embora sejam tão modernos, eles têm essa coisa das tradições filosóficas, né? E eles ainda seguem. É engraçado, né? Porque os carros da China, você vai lá, né? Você vê os carros chineses aqui no Brasil, mas não tem nem ideia do que são os carros chineses lá. Eles são maravilhosos. Eles são muito modernos, tem robô cachorro, tem um monte de coisa. Modernos no sentido tecnológico. Mas eles ainda seguem algumas tradições. Acho muito Está legal. muito China enraizado, né? muito enraizado, porque Uhum. e assim, e a É. mentalidade do povo não adianta ficar falando, o brasileiro é X, o brasileiro é Y, depende do ethos do povo, né? Uhum. Então, nós somos assim porque nós somos assim, nós temos uma colonização X, Y, eles têm outra história, né? Eu fui para Xi'an, no Mas centro. você então gostou da China, né? Dessa sua viagem. Qualquer hora você conta mais, tá? A gente pode marcar uma hora para você falar dessa sua viagem que deve ter sido muito, muito interessante. Muito legal. Tá, Mônica? Obrigada. Obrigadão, hein, Tchau, pela... tchau. Tá. Então tá, Regina, vamos então para o nosso... Oi, Danilo, tudo bem? Tudo bem, não, eu só queria dizer sobre o que você perguntou, que eu acho que o Dao De Jing ele oferece tantas leituras, né? E você fala assim, não é que a gente está aprendendo ou entendendo melhor, mas eu acho que a cada vez que você lê, você entende de um outro jeito, né? Você descobre. É tão essencial e tão rico, né, de conteúdo e tão amplo que, dependendo do momento da sua vida, do lugar onde você está, eu acho que ele sempre oferece uma leitura muito, muito profunda e diferente. Você pode abordar de tantas formas, né? Então, e é tão legal aqui nesse grupo porque a gente escuta as várias interpretações, né? Então, tem a sua, tem a da Regina, aí as pessoas comentam. Então, fica uma troca muito rica e eu acho isso muito bacana. Era só isso. Ah, legal isso, hein, Danilo? Esse é o propósito mesmo desse encontro, que cada um contribua com a sua interpretação. Por isso que essa sensação que a Jandira tem, que é de trazer para a vida, né? Que a gente tem muita vida aqui com todas essas pessoas. Legal. Obrigada, Danilo. Rê, então vamos partir lá para o capítulo 61. Tá. Eu vou pedir para a Sandra ler. Pode ser, Sandra? Oi, bom dia. Posso sim, Lúcia. Tá. Dao De Jing, capítulo 61. O grande reino é como o curso baixo das águas, como o mar que recebe as águas de todos os rios. É o vale feminino sob o céu. O feminino vence o masculino pela quietude, e pela quietude repousa abaixo. Quando o grande se coloca abaixo do pequeno, acolhe o pequeno. Quando o pequeno se coloca abaixo do grande, é acolhido pelo grande. Portanto, estar abaixo para acolher
ou estar abaixo e ser acolhido. O grande apenas deseja reunir e nutrir. O pequeno apenas deseja integrar e servir. Para que ambos alcancem o que desejam, o grande deve permanecer abaixo. Então, conversei com a Regina ontem sobre esse capítulo, e esse capítulo fala muito sobre um grande reino e o pequeno reino. E a gente ficou pensando, né, sobre esse grande reino, né, que, que deve estar abaixo, porque ele, inclusive, ele termina o capítulo. Pode descer um pouquinho, Rê? Porque ele termina o capítulo dizendo que o grande deve permanecer abaixo, como se fosse um vale, né, que acolhe todas as coisas, consegue acolher tudo, né? Ou como o mar, né? O mar que acolhe todas as águas fluem para ele, né? Para o mar. Esse grande reino e o pequeno reino, ele também fala sobre o feminino e o masculino, que a gente pode pensar no feminino como receptivo, o yin, e o masculino como o criativo, o yang, né? E o vale é o feminino, aquele que acolhe, né? Aquele pela, que está embaixo, porque o vale sempre está abaixo de tudo, ele é quieto pela quietude, né? Aqui fala que vence esse criativo a partir da quietude. Então, o vale é quieto, mas ele se manifesta em muita vida que surge do vale. Agora, o vale recebe o céu, né? Quer dizer, o céu ele desce, é acolhido pelo vale, e o vale então cria toda essa vida. Então, o feminino, como o yin, como essa energia yin, ele sempre é o que respalda o yang. Tanto que, até na forma da gente falar, a gente sempre coloca o yin primeiro. A gente fala yin e yang. Então, a gente coloca o yin primeiro. E nas práticas corporais também, né? A gente, quando vai começar um movimento, a gente primeiro se estabiliza no yin. Aí, quando o movimento começa, é o yang que surge, né? E começa o movimento. Agora, o grande, eu assim, interpretei esse grande, trazendo agora para a gente, né? Ele está falando do grande reino, né? De um reino, de um país, mas trazendo para nós, né? O nosso grande reino eu fiquei pensando que o nosso grande reino é aquilo que em nós a gente desenvolve, que a gente trabalha para desenvolver, para avançar, né? Para expandir, né? Pode ser em qualquer aspecto, né? Porém, tem esse pequeno reino. Esse pequeno reino é o que está escondido na gente, né? É o que a gente esquece às vezes, né? De respaldar, né? De olhar para esse pequeno reino,
para dar atenção para ele, né? Então, esse grande reino tem que ser humilde e ir para as partes, para baixo. Ir para baixo, para mim, é humildade, né? É você descer até para baixo do pequeno reino para poder acolher ele, né? Eu fiquei pensando, por exemplo, que nos dias de hoje eu poderia pensar que esse grande reino é o nosso, vamos dizer, o nosso trabalho com o mundo externo, que a gente trabalha, a gente quer galgar posições, realizar, né? Mas tem aquele pequeno reino que está dentro da gente, que é a vida interna, que é simplesmente a vida, que é o que está escondido e que às vezes esse grande reino tem que ser humilde, voltar para o interno, né? E ser humilde quer dizer toda essa, se eu sou, todos esses rótulos que a gente tem, né? Se a gente galgou posições, se tem poder, não tem poder, mas quando a gente entra para esse interno, esse pequeno reino é só a vida. Então, é a vida. Então, e, e tudo isso que a gente trabalha no externo, ele vai acolher a vida, ele vai, vamos dizer, simplesmente servir a vida, né? Então, eu fiquei pensando nos, em quais são esses pequenos reinos que a gente esqueceu, por causa que esse grande reino, ele, ele não tem humildade para acolher, para ir para o ponto mais baixo para acolher, né? Quando a gente, como eu trabalho com as práticas corporais, né? Com as práticas chinesas, eu acho que os instrutores das práticas corporais da medicina chinesa trabalham muito com essa coisa de acolher, porque quando você vai transmitir essas práticas, que são milenares, vamos dizer, mas que são simples, né? Que, na verdade, as práticas, no fundo, são muito simples, né? Mas elas são milenares, né? São profundas. E quando a gente vai transmitir, a gente geralmente se depara com, com pessoas assim bem diferentes, né? Com um público muito variado. Pessoas que têm mais experiência, pessoas que têm mais experiência nessas práticas, pessoas que têm menos experiência nessas práticas, né? E você deve acolher todos. E como que você acolhe todos, né? Você vai ficar abaixo daqueles que têm menos experiência. Então, você vai se considerar, por exemplo, uma pessoa que nunca ouviu falar, você vai, e você já trabalha com isso há muito tempo, você vai ficar, você vai se posicionar abaixo dessa que nunca ouviu falar e crescer junto com essa que crescer junto, como se você acolhesse esse que nunca ouviu falar. E por incrível que pareça, nesse trajeto de você acolher, de você ficar abaixo desse que nunca ouviu falar, ter essa humildade, você que já é macaca velha, já ouviu falar muito, você é acolhido também. Você, de repente, você começa a descobrir coisas. Eu não sei se eu estou
me fazendo entender, mas essa humildade de você ficar abaixo, né? E acolher o outro te acolhe também, e você é acolhido, aí todo mundo ganha, inclusive aqueles que têm mais experiência, aqueles que têm menos, cada um vai ter o seu ganho, como diz no final desse, desse capítulo, cada um deseja uma coisa, mas todo mundo vai obter aquilo que deseja, por quê? Porque o grande reino ficou abaixo, entendeu? Então, aquele que sabe pouco, aquele que sabe mais, aquele que sabe mais ou menos, todo mundo vai ganhar aquilo que, vai receber aquilo que necessita, por quê? Porque aquele que é mais, vamos dizer, que tem mais, eu não diria que sabe mais, mas aquele que é o grande reino, ele, o professor, né, o instrutor, sei lá, ele ficou abaixo, ele ficou abaixo de todo mundo e acolheu todo mundo. Ah, não sei se deu para entender, mas isso que eu fiquei pensando, Deu para né? entender sim, Lúcia. Deu para entender? Deu. Ficou bem claro. Então tá, Rê. Então, com- você pode complementar? Sim, mas foi muito esclarecedor, Lúcia, esse exemplo. Muito bom. Eu fiquei pensando, vocês sabem, eu estou nessa jornada aí da maternidade, né? E primeiro que eu acho assim que essa abaixo do céu, eu fiquei refletindo sobre isso, sabe, Lúcia, do grande e do pequeno. Eu acho que esse lugar é um lugar muito, vamos dizer, passageiro, né? Porque, de repente, você ali, enquanto professor das práticas, você tem um lugar de liderança ali, mas saindo dali, você pode ser o pequeno em outra situação, né? Em outro contexto, né? Então, acho que isso já também ajuda, que é uma coisa muito temporária, né? E passageiro mesmo, impermanente, né, nesse sentido. Mas nesse lugar, por exemplo, do meu exemplo, trazendo isso para a minha realidade, assim, exercendo nessa posição de maternidade, em que eu poderia ser o grande, né? Eu achei que tivesse travado. E o meu filho, o pequeno, às vezes eu me pego também nesse processo da educação, impondo algumas coisas ou esperando algumas coisas como eu esperasse de algum adulto, né? E, e aí isso que você falou, acho que eu também estava refletindo sobre isso, de como não tá ali, né, abaixo esse solo, né, e favorecer esse crescimento e vê-lo assim, ele faz esse convite também de vê-lo com esses olhos mais ingênuos mesmo, né, da criança ou do adolescente, assim, de desse outro lugar, né, que favorece. Então, bem legal, Lúcia, achei muito, como dizer, prático, né, acho que cada um na sua realidade trazer isso, assim, muito bom. É, aí eu fiz alguns links aqui com alguns outros capítulos, eu vou compartilhar aqui de novo o texto, o capítulo 61. É, para começar dizendo que eu refleti, Lúcia, não sei se você concorda, porque quando ele fala, aqui, ó, quando o pequeno se coloca abaixo do grande, é acolhido pelo grande. Portanto, estar abaixo para acolher ou estar abaixo para ser acolhido. Quer dizer, é, independente se é grande ou se é pequeno, é favorável estar abaixo, né? Independente se é grande ou se é pequeno. Porque até nisso de como a gente não sabe assim, dizer se é grande, se é pequeno, e como isso varia muito, né, dependendo do contexto que você tá, né?
E mas independente, se você não tiver uma conclusão se é grande ou pequeno, acho que fica abaixo, sabe? Todo mundo fica abaixo. E é esse convite da água, né? Eu acho que essa imagem do que o capítulo 61 traz, que como se fosse esse mar, né, que recebe, ou esse curso abaixo, né? Porque só estando baixo para poder receber, né, a água. E, e aí isso me recorda do capítulo 8 que fala sobre a água. Vou ler, tá? A virtude do bem supremo é como a água. Vivifica todas as coisas sem se opor a nada. Flui em lugares inferiores, rejeitados por todos. A água é como o Tao. O bem de ocupar o mais baixo, o bem de ser profundo no sentimento, o bem do amor nas relações, o bem da sinceridade na sua expressão, o bem da justiça no governo, o bem da competência no trabalho, o bem do momento oportuno no movimento. A virtude do bem supremo não disputa, por isso é irrepreensível. E essa natureza, né, da água, e lembrando a Elizabeth, né, ela faz uma, ela fala disso, né, de que a virtude, o Dan, né, do Dao De Jing, é como a água, né, maior, talvez uma das melhores representações da virtude, né, na Terra, e que ela corre para baixo, né, a natureza de estar embaixo, vivificando todas as coisas sem se opor a nada, né? E aí, voltando aqui para o capítulo 61, então, essa água, né, é tanto o mar, que recebe todas as águas, e é tanto o rio, que corre, né, em direção ao mar. Então, quando. Aí, essa imagem é muito boa, né? Então, se você é o grande como o mar, se coloca abaixo, né, que você vai receber, né, tudo. E se você é esse pequeno, é o rio, quando você chega ao mar, você se integra, né, ao mar também. E aí ele traz uma outra imagem, que é o vale, que é o vale feminino sob o céu. O vale também é esse outro, né, como você falou, do feminino, do receptivo, né, do flexível que recebe, né? E aí tem um outro capítulo também bem curtinho, muito imagético, que é o 6, que fala, eu acho que complementa, né, esse capítulo 61. Que o espírito do vale nunca morre. É a mulher, a mãe primal. A porta de entrada da fêmea misteriosa é chamada de raiz do universo. Sempre presente, sua ação é inesgotável, né? De novo, essa referência ao feminino, ao vale. E, e aí, outra coisa que eu. Aí, bom, continuando aqui, né? Quando o grande se coloca abaixo do pequeno, acolhe o pequeno. Quando o pequeno se coloca abaixo do grande, é acolhido pelo grande. Portanto, estar abaixo para acolher ou estar abaixo e ser acolhido. O grande apenas deseja reunir e nutrir. O pequeno apenas deseja integrar e servir. Para que ambos alcancem o que desejam, o grande deve permanecer abaixo. O grande deve permanecer abaixo. Aí eu me lembrei, e talvez depois eu até queria trocar essa ideia com o Danilo, porque a gente está estudando o Idinho, né, junto com a Thelma. E aí, e a gente também conversou um pouquinho sobre isso ontem, né, Lúcia? Sobre essa relação do céu com a terra, né? O céu está acima e a terra está abaixo, né? Isso no céu, nessa, bom. Então, quando tem essa configuração, ele é estagnação, né? Mas quando o céu, que é o grande, ele desce, fica o céu embaixo, a terra em cima, isso é a paz, né? É o céu embaixo da terra. Aí eu fui ler esse hexagrama, que é a paz, né? No- e fala assim, ó, a decisão. Olha que legal, Lúcia fala: o pequeno parte, o grande chega. Boa fortuna e abertura. Acho que isso diz muito, né? Então, o pequeno parte,
O grande chega, boa fortuna e abertura. É o céu, embaixo da terra, o grande, embaixo do pequeno. Então, é isso, né? Como a gente realiza isso, né? No nosso dia a dia, isso a gente pode refletir um pouco mais. Como a, Que legal. como a Jandira falou, né? Como a gente traz isso para a nossa vida, que é o que importa. Então, na prática, o que eu fiquei refletindo bom, antes de falar isso, só um último capítulo que eu quis fazer uma referência, que é o capítulo 25, que fala assim, ó, há algo no nada, indistinto e íntegro, anterior ao nascimento do céu e terra, silencioso e invisível, independente e imutável, move em círculos sem cessar. Pode ser considerada a mãe da miríade de coisas. Não sei o seu nome. Ao ter de dar um nome, chamo Dal. Ao ter de descrevê-lo, digo grandioso. Grandioso significa expandir. Expandir significa ir longe. Ir longe significa regressar. Por isso, o Dal é grande. O céu é grande. A terra é grande. O ser humano é grande. No universo existem quatro grandes, e o ser humano é um deles. O ser humano segue as leis da terra, a terra segue as leis do céu, o céu segue o Dao segue a si mesmo, o natural. E então o ser humano, então esse com S maiúsculo, né, ele é grande se ele segue a terra, que é grande, e ela é grande se ela segue o céu, que segue o Dao. Então, aí eu acho que esse que é esse paradoxo, porque como a gente está no mundo da dualidade, né, às vezes a gente separa, né, o grande e pequeno, ou então se não é grande, não pode ser pequeno, né, mas para mim que, assim, a gente se torna grande só se a gente se reconhece pequeno para seguir o grande, né? Então, é isso, né? Se torna grande se você reconhece quem é grande, se você se torna pequeno, né? E, e aí, trazendo isso para a prática, o que seria ser grande, né, e ser pequeno? Então, eu penso que seguir o grande começa assim para seguir, talvez esses que são os mais velhos, né, o que vem antes, ou os mais sábios. Tá tudo bem? Tá me ouvindo, Lúcia? Ou cortou? Não, tá, tô ouvindo. Ou a gente seguir, então, a Terra, como esse convite do 25, né? A gente segue a Terra, as leis da Terra, né? E nesses ciclos que tem, segue o tempo, né? O céu, as estações, as recomendações, né? Isso é ser pequeno, né? Reconhecer ser pequeno e seguir o grande. E quando a gente tá, talvez, então, nesse lugar de ser grande, que, voltando, né? Eu acho que é um estado temporário, né? Dessas lideranças que a gente tem que são passageiras, da gente fazer como você recomenda, né? Se colocar abaixo também. E, e aí, acho que bonito aqui, assim, no capítulo 61. Então, quando a gente é pequeno, então a gente segue esse grande, então a gente deseja só integrar e servir. E quando a gente estiver nesse lugar, como você falou, né? De uma liderança, o nosso desejo é reunir e nutrir. E bom, acho que é isso. E por fim, é, agora, numa relação com a gente mesmo, eu acho que a gente faz isso quando a gente também retorna a nossa intenção para baixo, né? Como a gente faz nas práticas, as práticas corporais mesmo, né? De voltar para o tantia inferior, porque mesmo que a gente não estude, não conheça, a gente sabe que aqui embaixo, né? Que inclusive. Bom, na mulher tem o útero, né, que é um vazio, esse símbolo, né, do feminino, mas nos homens também essa potência de vida. A gente a gente pode até fazer isso, né, trazer as mãos aqui, né, no baixo ventre, a gente já sabe, sente isso, né, um lugar de quietude e que pode mesmo acolher, né, tá aqui embaixo, né. É,
Então, acho que é isso, Lúcia, as minhas contribuições. Legal. É sempre bom você trazer os capítulos do livro do Dao para gente, né? Para gente reforçar, né? Porque o livro das virtudes parece que é a aplicação na vida do que o livro do Dao falou, né, Aham. Regina? Sim, Então é sempre bom. Podemos abrir para o pessoal, então, Rê? sim. Tá. Pessoal, então tá. Quem eu vi que Danilo tá com a mãozinha tinha uma levantada. coisa do Benter. Hã? Ah, Ah, sim. oi, Danilo. É o Danilo. Oi. Oi. Nossa, é tanta coisa, né, que esse capítulo instiga, né? É tão interessante, são tantas interpretações. Mas eu queria, assim, algumas observações. Por exemplo, tem um ponto, o que a Regina mencionou justamente agora, né? Tem um ponto aqui que é o vaso Concepção 6, que fica aqui a 3 dedos abaixo do umbigo, que é exatamente o nome dele é Ti Hai, né? Que é o mar de Ti. Então, eu acho que tem uma referência muito interessante aqui, quando ele fala, né, que os rios todos os rios todos correm, né? Quer dizer, o mar que recebe as águas de todos os rios, que são os meridianos, né? Os meridianos. E todo o movimento do Qigong que a gente faz, né? Que eu sempre faço essa relação, né? Gosto de fazer. Você está sempre levando e terminando no Dantien, né? Que a gente fala sempre no Dantien. Mas o ponto que a gente toca de fato é o Ti-Hai, né? É o mar de Ti. Então, acho que isso é uma primeira coisa. A Regina mencionou Qing, né? Que, se você for pensar em termos do receptivo, né? Você tem o hexagrama 2, que é o Kun, que é justamente, ele chama o receptivo, né? E ele é terra sobre terra, ele é o máximo Yin, né? E enquanto que o hexagrama um, que é o criador, né? O criativo, ele é exatamente o oposto, ele é inteirinho Yang, né? Que é o Tian, é o céu sobre céu, né? E acho que é, aí quando você vai passeando pelo capítulo, né? Com esse entendimento, ele vai iluminando muitas coisas, né? Então, e sobretudo essa ideia de que o feminino vence o masculino, eu não entendo esse vence como um resultado de disputa, né? Mas eu acho que na verdade, uma prevalência no sentido de que a quietude, né, ela tem que acolher o movimento, né? Então, é justamente a quietude que repousa abaixo, que é onde? É no Tantien, né? Ela recebe o movimento. Então, todo o movimento Yang que a gente vai realizar numa determinada forma ou rotina, ela vai, afinal de contas, partir, como você mesmo falou, né, Lúcia? Partir do yin, né? Partir do não movimento, partir do vazio, partir do baixo, né? E vai se realizar, vai fazer a sua viagem de movimento e vai retornar lá, né? E uma última coisa que eu queria, que eu estava vendo aqui, essa questão do grande e do pequeno, né? Que eu fiquei pensando, o que que é esse grande? Se a gente for pensar em termos do corpo, né? Que o corpo, talvez o grande assim como o corpo todo, né? E o pequeno como as partes, né? Então, todo pequeno movimento, é, ele, 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 se você se foca no pequeno, mas tem o grande a serviço desse pequeno, né?
Então ele acolhe esse movimento pequeno, ao mesmo tempo que quando o pequeno se coloca abaixo do que da grande estrutura, né, da grande circulação, então ela é acolhida. Esse pequeno ele vai ser acolhido por esse grande movimento. Então, nossa, eu acho que esse capítulo ele fala muito das questões dos movimentos, né, do Qi e do Qigong, né, que a gente gosta aqui de praticar e tudo. Mas a ideia final que ele termina, para que ambos alcancem o que desejam, o grande deve permanecer abaixo, né? Então, de novo, essa ideia do abaixo, no sentido não de subjugado, mas de estar ali no vale, né? No vale que vai receber, né? O Ti todo. Era mais ou menos isso. Ah, legal. Você trouxe para as nossas práticas, né? Muito bom, né? Quer fazer alguma observação, Rê? Não. Não. Muito bom. Obrigada, viu, Danilo? Obrigada, Danilo. Eu que agradeço. Vou dar uma olhadinha aqui nas coisas do chat, mas se alguém quiser falar. O Benter, né, estava com um negócio aí no chat. A Maria Clara, não, a Maria Paula fez alguns comentários. Eu acho que era no momento que você estava dando os exemplos, né? Ó, a Simonete Ah, vamos. levantou a mãozinha. Oi, Simonete. Saudade. Ei, saudade! Tem muito tempo que eu não apareço, mas é tão bom esse assunto, né? Eu só queria comentar aqui que eu fiquei gostando da ideia de subverter um pouco a nossa lógica ocidental, né? Da dualidade mesmo, né? Porque eu acho que o grande é o pequeno e o pequeno é o grande. Se o rio é o mar e o mar alimenta o rio, né? Não tem essa separação exatamente, e que a quietude, né? Aí pensando junto com o Danilo, a quietude vence o movimento, é a supremacia, eu acho que é no sentido mesmo de inaugura, né? O movimento, é o repouso, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem que voltar o tempo todo para a nossa quebra ocidental, o nosso jeito ocidental de pensar, né? Que é um jeito muito separado, ou grande ou pequeno, né? Você que é pediatra, uma das melhores, você Ah, trata dos pequenos, né? e vão virar grande, que nos dão lições de sabedoria o tempo todo, né? É o grande que está dentro do pequeno e acorda o pequeno que está dentro da gente também, né? Acho que é bem Tratar dos isso. pequenos, com a lógica deles, não é. Você tem que ficar pequena. Isso. Inclusive abaixar, inclusive não saber, para saber o que ele sabe, né? Para tentar estimular que ele mostre o que ele sabe, né? Ai, que legal. Muito É bom. isso. Obrigada, Simonete. Oh, Alguma coisa? Não, né? Tem a Jandira. Ah, tá. Ei, tudo bem, Jantir? Então, É, eu que gosto de brincar um pouco com as palavras, porque é como que se eu enxergasse as palavras pulsando, sabe? Do grande para o ponto, do ponto para o grande. Então, eu escolhi aqui duas, assim, que eu acho que para mim fazem essa brincadeira, duas palavras: humildade e acolhimento. Então, quando você está numa posição de humildade,
E voltando àquele exemplo que a Lúcia falou, né? Ou quando você está na posição do terapeuta, daquele que é consultado, ou médico, ou psicólogo, ou então aquele que está facilitando uma prática corporal chinesa, né? É, você está na posição daquele que é do grande, mas se você não acolher o pequeno, e quando você tem alguém que você, vamos dizer, uma pessoa que está na sua frente, se você não olhar para ela e não se ajuntar com a ela, você que é o grande, se ajuntar com o pequeno que está na sua frente, é, não tem jeito. E quando você se ajunta, você acolhe e se amplia também. Então, nessa questão do servir, nutrir, grande, e pequeno, eu acho que a gente pode fazer, sabe, esse movimento de ponto, abre, volta para o ponto, com essas duas palavras, porque você está na humildade, você é os dois, você é o grande e o pequeno. E tem que haver acolhimento para você fazer esse jogo, né? Isso assim que eu fiquei pensando. Legal, hein? Você que é médica, né? Doutora Jandira, né? Se você vê uma pessoa na sua frente com dor, com não sei o quê, sendo que você não tem essa dor, mas você se acolhe, não acolhe? Isso, se eu tenho que olhar para ela e como que se eu me ajuntar com ela para saber o que que é aquilo tudo, porque não é uma palavra, é a emanação, que eu acho que até faz parte do diagnóstico, da propedêutica, vamos dizer assim, né? Quando você olha para uma pessoa que está ali com uma questão, você tem que se juntar a ela. Aí você vira o grande e Sim, o pequeno ao mesmo tempo, ao né? mesmo tempo. É, Que legal, hein? Muito bom. O grande. Bom. E Obrigada. aí, Rê, comanda aí, porque eu tô sem óculos Tem legal. Maristela e Ah, depois Mauro. Oi, bom dia, oi, tudo bem, Maristela? tudo bem? Eu só queria comentar assim, porque falando do vale, da humildade, né, dessas questões, me lembra muito o vale que eu nasci, né, e que é o Vale do Jequitinhonha, que é aquele vale, ele tem alto, médio e baixo, mas é que nem as práticas mesmo, assim. O que me ensina nesse capítulo é que o vale, ele não precisa correr atrás da água. Ele está lá aberto e a água chega até ele. Ele está lá sempre. Isso para mim é um conceito de humildade e pensar que a verdadeira força ela vem da suavidade mesmo, né? Desse movimento, assim como nas práticas que a gente faz, que você não precisa ter um movimento agressivo para ser profundo, né? A prática vai buscar regular, harmonizar e permitir que o corpo encontre seu próprio equilíbrio, né? De uma forma mais natural, assim como o vale que está lá. Então, era isso que eu queria dizer. Muito bacana Ah, esse esse capítulo. capítulo, né? Ô, Maristela, você podia fazer um seminário lá no Vale do Jequitinhonha, Pois é, porque tem é umas pessoas lindo que lá, pediram, viu, Lúcia. pessoal? Não precisa ir para a China, lá no Vale do Jequitinhonha. Não tem aquele artesanato da cerâmica, Tem. E tem, então, você lembra das lavadeiras que ficavam das cantando na beira do lavadeiras. rio? É tudo Então em fica torno do aí a rio. sugestão, por que que você não faz um seminário lá no Vale do Jequitinhonha? Acho que eu vou organizar uma expedição Jequitinhonha. Qual o significado do nome Jequitinhonha? É, jequi é um instrumento feito com bambu que é para pegar o peixe, como se fosse uma armadilha. E onha é
é peixe. Nós somos descendentes dos índios botocudos, que é lá da região. Então eles falavam: no Jiqui tem onha, no Jiqui tem É, peixes. é no norte de Minas, né? Minas, Nordeste, Nordeste. Nordeste. É. Então fica a sugestão, tá? Obrigado pela sugestão. Tá bom. Abraço, Rê. Tchau. Rê, e agora? É o Mauro, Mauro. pode abrir, Mauro. Bom dia. Ei, Mauro, Também, tudo bem? tudo Me bem? remeteu ao segundo hexagrama do I Ching, né? Terra sobre terra. E como receptivo, né? Como o feminino cósmico, não o mulher, né? O feminismo cósmico, essa germinação, essa burilação. E lembrando de um princípio do budismo, né? Que o budismo nos ensina, que a única permanência é a mudança, como a água, né? Então a terra enquanto quietude, não é bem uma modéstia, mas é uma quietude, porque o coração fala permanentemente, né? É, então, para a gente ter a escuta que a Jandira estava falando, a escuta clínica, né? Ou como você ensinava, da observação do professor, de se colocar abaixo de qualquer comentário, né? Porque a gente vai aprendendo e vai formulando a partir daí. E uma coisa que me chama a atenção no poema é a segunda parte dele, em que o segue. Um segue o outro, que segue o outro, que segue o outro. Nesse sequenciamento de um não propõe ao outro, ele segue, né? Essa relação de codependência, né? De participação que tem em cada um daqueles elementos que vai listando, né? Do ser humano, da terra, do céu, que um segue o outro, volta lá no Wu Wei, né, Lúcia? Da não ação. Então, dessa percepção de que a vida corre independente de como a gente pense. Se a gente remar na contracorrente, como disse a Regina falando sobre a educação dos filhos, né? A gente vai cair do cavalo, né? Então, me trouxe de novo a imagem da água, né? Que é o elemento principal do planeta e do nosso corpo. Então, seguir e essa relação, ela se colore, ela se modifica, ela penetra, ela se aprofunda, né? Ela se precipita, que é esse seguir, né? Foram essas relações que eu fui trazendo do poema. Ai, que legal. Muito legal. Obrigada, hein? Obrigado. Acrescentou bem as coisas. Obrigada. Obrigada, Mauro. Ere, Eliana? Então, eu sou bem neófita, né, nesse estudo e nesse caminho do Dao De Ching, mas quando Maria Lúcia diz assim, vocês estão entendendo, vocês estão compreendendo? Então, tem hora que eu compreendo, tem hora que eu não compreendo nada, mas cada vez fica algo muito vivo em mim. Então, agora, por exemplo, né, eu estou aqui, na minha tela está aparecendo aquele símbolo ali ao lado esquerdo de Maria Lúcia, né, que é o símbolo do Yin Yang. E aí eu penso que, em termos de imagem, ele resume muito o que eu aprendi desse capítulo, né? Que para mim ficou assim, um convite à não dominância e um convite à abertura para aprender e aprender sempre no seu sentido mais profundo e amplo. Aprender quando eu vejo belo, aprender quando eu escuto alguém falando de algo que eu já poderia ter uma referência. Então, um convite a essa abertura à experiência, abertura ao aprendizado. E aí, dessa forma, um ser receptivo, né? Então, muito obrigada. Obrigada a você.
de você escutar, mesmo sem entender nada, mas você está lá. Você é da onde que é? De São Paulo? Eu sou paraibana e moro aqui em Recife. Ah, tá. E cheguei até vocês por convite da Serena. Ah, tá. Seja bem-vinda. Serena sempre Obrigada. trazendo, né, pessoas. Obrigada, Serena. Obrigada. Obrigada, Ere. Agora é Eliana. Tá. Bom dia. Bom, Lúcia, tu perguntou o que que esses textos estão representando para nós, né? Eu vou responder rápido. Eu vejo como a, a, a melhoria em mim. O que eu posso melhorar em mim? É como se eu estivesse fortalecendo as minhas virtudes. E esse capítulo, ele traz para mim continuar com a minha verdade interior, o centro, que é o Ti, né? Se não me engano, é o Ti. E deixar ele circular com verdade. Ter confiança, ser verdadeiro e conectar com a minha verdade interna, a minha vida interna e externa. E só que ele me trouxe também o hexagrama 62 e o hexagrama 28, que é a preponderância do pequeno e a preponderância do grande, que seria a pequena travessia e a grande travessia. E como eu, com a minha verdade, como eu faço as pequenas travessias e as grandes travessias. Eu acho que traz o crescimento, né? Mas também apresenta, se eu estou pequeno, eu não devo lidar com coisas grandes, com travessias grandes. Se eu estou grande, a situação exige mudança de postura, que é o que a Jandira trouxe, né? Se colocar como o pequeno para você se tornar grande. Foi isso. Obrigada. são dois hexagramas esse que você falou, né? A preponderância do pequeno e a Do, preponderância do grande e a verdade interior, que é o hexagrama 61. É o 28, 61 e 62. tá. Eu vou Tá? ler também. Obrigada, Liana. Obrigada, Eliana. Vou abrir aqui para Serena. Ei, bom Ei, dia, turminha. Serena. Bom dia. É sempre uma alegria, um prazer estar com vocês. Essas reflexões do grande, pequeno, acolher e ser acolhido, eu fiquei pensando nesse grande reino necessitando de estar abaixo, né, para acolher o pequeno. Se o pequeno não mantiver, aliás, acho que a nossa necessidade enquanto pequenos é de manter o grande abaixo como estrutura, né? Como alicerce, porque a gente só busca aquilo que nos alicerça. Uhum. Então fica esse movimento cíclico, né? O pequeno tendo o grande abaixo para justamente para alcançar o grande. Então é quase um paradoxo, né? Se não fosse complementar, seria paradoxal. E queria comentar de sua fala, Maria Lúcia, quando você diz que na sua arte de nos ensinar, quando você se coloca como pequena, quando você sai de um posto mais elevado, você se abre também para o aprendizado. Lembrou um poema muito nosso oriental aqui, poema não, uma frase, uma obra belíssima, que é o Grande Sertões Veredas, quando falo que mestre não é aquele que sempre ensina, mas que de repente aprende. E a gente só aprende quando a gente se abre nessa humildade, né? Porque aquele que muito sabe, ele se fecha, ele alcança um teto e não ultrapassa, né? Quando a gente se coloca com humildade, o céu se abre. Então, Guimarães mestre não é Rosa, aquele que né? sempre... Guimarães Rosa no Grande Sertões Vereda. Grande Sertão Veredas. Grande Você pode sertão. repetir a frase que ele falou? Mestre não é aquele que sempre ensina, mas que de repente aprende.
Algo assim. Posso Legal. não estar dizendo todas as letras, mas esse é o sentido. Grande Sertão Aliás, Veredas, como ela legal. já me corrigiu. Obrigada. Ah, que céu, hein? Que céu que tá aí no fundo, né? Poxa, Obrigada. obrigada, Serena. Deixa eu ver. Olha, tem um vale também. É. Onde você está mesmo? Onde você está? Estou na área rural de Itabirito, Minas Gerais, no Cerrado Mineiro. Ah, Nesse tá. momento, estou dentro de uma mineradora desativada. Pertinho daqui de casa. Pertinho da casa da Jandira. É, que eu estou em Nova Lima, Serena. Já morei por aí Claudinha. também, onde a gente se encontra. Legal, obrigada. Sandra. Legal, Sandra. Oi. Quando a Rê compartilhou o poema hoje no grupo do WhatsApp, eu me recolhi um pouquinho, né, para ler, reler, e aí eu olhei para essa imensidão aqui que a Serena acabou de mostrar, né, céu e terra, e me veio um poema da Rê na hora, e eu fiz como uma oração, porque eu levantei toda atrapalhada, assim, eu parei, fiz como uma oração, eu posso falar? Claro. Eu vou tentar lembrar aqui que eu fiz muito esse recolhimento, mas faz tempo que eu não faço, mas diz mais ou menos assim. É sem fim no mar, é correnteza no rio, é silêncio na fonte, é tudo, é vazio. Se a água é assim, tanto em mim, que eu possa ser silêncio, correnteza e sem fim. Regina Nakamura. Nossa, que lindo. Você pode repetir? Vou tentar aqui. É sem fim no mar, é correnteza no rio, é silêncio na fonte, é tudo, é vazio. Se a água é assim, tanto em mim, que eu possa ser correnteza, silêncio e sem fim. Nossa, que lindo. Você Que honra, escreveu isso Sandra. quando, Rê? Então já faz tempo e eu tô honrada aqui, porque eu não sei de cor. Que especial você, Sandra. Obrigada. Eu sempre levo os seus poemas, e aí, só para responder também, posso. A gente já está prolongando um pouquinho. Você perguntou logo no início, né, Lúcia, sobre como tá, o Daldedin tá, como a gente está sentindo, né? Então, para mim, eu fico a semana inteira pensando, sentindo, dar o dedinho. Aí eu olho as relações. A Rê falou da relação com o filho, a Jandira com o paciente, né? E aí eu fico pensando, né, nos grupos, né? Quando eu estou lá com o grupo, conduzindo, atendendo o paciente também. Então, o Dar o Dedinho me ajuda muito, né, ter esse caminho nas relações. Eu estou aproveitando muito em casa, né, com meu filho, com o marido, com todos Com aqui, né, então mãe? estou aproveitando, é terapêutico, é o Dar o Dedinho terapêutico. Obrigada, viu, meninas, ao grupo, muito Agora você obrigada. vai começar também com grupos, né? Lá no Centro Cultural Itororó, não é isso? Vou recomeçar, vou. Depois a Então, aí gente. você vai ter relação com grupo, bem legal. Uhum. Aí falando nisso, só para pegar esse gancho, uma vez eu estava lá fazendo uma prática e tinha um praticante, um senhor que chegou com aquele respirador, um respirador de gás grande, né? E eu fiquei comovida com aquilo, mas primeiro ele começou sentado a prática, né? E depois no final ele já não estava mais com o respirador. Eu vi uma movimentação enquanto eu estava conduzindo o grupo. No final ele não estava mais com o respirador, com nada, e foi lá falar comigo, seu José. E aí ele virou para mim e falou assim, eu poderia falar mil coisas, né? Mas eu fiquei quieta, né? Estou pensando no que todos vocês trouxeram para nós hoje, né? Eu fiquei quieta, né? E eu fui ouvir o que ele tinha a dizer. Ele falou: eu fiquei muito feliz, eu estou muito alegre. Então era isso. Se eu ficasse falando, olha, porque circulou, porque eu acho que ele não ia Ia se aparecer mais. inibir.
Falei, que bom que o senhor ficou alegre. Seja bem-vindo, volte. Então é isso. Obrigada pelo espaço aqui, viu? Obrigada pela troca. Tem essas recompensas quando a gente trabalha com grupo, né? Sim, sim, sim. Legal. Uhum. Obrigada. Obrigada, Sandra. Você tem Tem alguns coisa no chat? comentários? Posso dar uma lida aqui? Pode. Tem mais alguém com a mão levantada? Não, né? Não estou Eu vendo. queria saber da Ana, que é lá de nosso participante internacional, que como é que Eu foi para ela? sim, eu estou a ouvir atentamente e eu vejo isto de duas formas. Uma é a parte filosófica e doutrinária, tudo faz sentido, e tudo tem lógica. Tudo o que eu estou a ouvir tem lógica. Depois há uma dualidade dentro de mim, na minha parte interna, que é como é que isto funciona no dia a dia, na prática da vida. E começo a pensar assim, bem, se eu me ponho, estou a falar da prática da vida agora, se eu me ponho muito em baixo, também tenho que ver como é que o outro que está em cima reage ao meu muito em baixo, porque depois há aqui as questões menos boas ou mais negativas, que é a subestimação. Acho que alguém já falou aqui no grupo sobre isso, a subestimação, o abuso do poder do outro em relação ao mais pequeno. Pronto, e por aí vai. E começo a pensar nisto, a dizer, como é que fazemos isto no mundo? E eu vivo no mundo, eu sou do mundo das leis, sou advogada em Portugal há quase 40 anos. Portanto, e neste mundo real que vivemos, não só no mundo das leis, no mundo da justiça, mas no mundo real lá fora, no mundo comum, isto faz-nos refletir, faz-nos pensar, corrigir comportamentos, corrigir maneiras de falar, corrigir posicionamentos na vida, mas tudo tem que ser com alguma cautela, porque é o que eu estava a dizer, haver aqui um treino, eu diria que para mim isto é um treino, que é ver até onde eu tenho que impor limites ao outro, tanto sendo grande como pequeno, e até onde vai a fronteira do outro em relação a mim e de mim em relação ao outro. E pronto, eu comecei a achar que isto era tudo muito filosofia, muito filosofia. Atenção que este livro, eu tenho o livro, estou a ler também já há muito tempo. Até tenho aqui, tenho ali à entrada o livro, isto já há muito tempo que estou a ler, vou lendo de vez em quando, para refletir e até para me alterar internamente. Mas na vida real, há muito trabalho a fazer. Eu falo por mim e estou a falar por mim. É bom refletir sobre isto, é bom falarmos sobre isto e é muito interessante e ajuda muito a abrir o espírito, a abrir a mente, a abrir a energia, a abrir os nossos pontos cardeais todos, nossos internos pontos cardeais todos, mas há treino no terreno a fazer, que é como é que no real, nós no terreno, no território do dia a dia, nós doseamos esta situação entre o grande e o pequeno, que está em cima e o que está em baixo. E eu concordo com humildade, concordo imenso, a virtude da humildade, mas humildade não é subserviência, humildade não é eu pôr-me abaixo do outro. A modéstia, sim, posicionar-me de forma modesta em relação à sociedade, em relação ao outro, em relação ao grupo, em relação à família, um, e Ah, agarrar-me para legal. mim Você e é agarrar-me às filósofa? virtudes. Aham. Você Eu, trabalha para com mim, filosofia? é agarrar-me muito às virtudes, sabem? Para mim para conseguir fazer este trabalho no terreno e no campo e no dia a dia, No não dia só a dia. profissional, mas com a família, é agarrar-me às virtudes. Se eu me agarrar às virtudes, é a minha âncora, as minhas ferramentas para eu conseguir fazer algum trabalho comigo própria. Mas obrigada a todos, a todas e a todos pela partilha e obrigada ao Danilo por me ter posto no grupo. Obrigada, Ana.
Obrigada pela Obrigada. participação, tá? Obrigada. Obrigada. A Jandira quer falar. Ah, Jandira? Só uma palavrinha aqui, eu quero dar as boas-vindas para Maria Cristina Vidal, que pelo menos é a primeira vez que eu estou vendo ela aqui no grupo. A Cristina, Lúcia, é uma das, né, das tradutoras e que ajudou a viabilizar A o vinda. livro do Cérebro, Paixões e Homem Total, e também uma conhecedora do I Ching, e junto com a Thelma e todos eles, Regina, Danilo, todo mundo aí, né, que está falando Você não quer do mostrar o livro? Mostra o livro que é do nosso mestre aí, é, do Jean, Mark. Jean-Marc. Jean-Marc Salé. Cristina, mostra a sua carinha aí e fala oi. Pode Foi a levantar mais Cristina um que pouco. traduziu? É a Cristina e a Toni, não foi? Eu não sei, ela pode falar direitinho aí. Deixa eu ver se ela ainda está aqui. Ai, não O estou vendo mais. Jean-Marc, É. É, Jean-Marc é o. mas acho que ela não está mais, não. Ah, Mas ela estava aqui, até falou, Eu fez um ia comentar comentário. também. Jandira, ela está assim, ó. Abriu Oi, o bom dia, microfone. bom dia, bom dia. Maria Cristina. Eu não participo, eu de vez em quando eu entro para participar, mas eu fico quietinha aqui, mas Bem-vinda, Cristina! porque parabéns pelo livro, a gente vai ler, né? não A tem nada gente, que parabenizar. O conhecimento é para ser divulgado mesmo, como vocês fazem aí periodicamente. Eu acho que é o nosso caminho mesmo, né, tá. Regina? Sim, bom te ver. E eu tô sempre, eu volto e meio venho, eu só não entro, porque esse horário é meio complicado, muito complicado para mim no domingo de manhã. Então, Obrigada, mas quando Cris, eu posso, por eu estou aqui. você E acompanhar. interessante que tem uma participante que falou do hexagrama, né? E hoje nós estamos sobre os eflúvios do 34, o poder do grande, né? Poder do Deixa eu grande? E aí a gente pode até, porque ele fala muito de tudo isso que a gente tratou aqui hoje, né? E ele fala, na imagem dele, diz: o homem superior não trilha caminhos que não estão de acordo com a ordem vigente. Então, o que vocês estão fazendo é um trabalho muito lindo de Eu não divulgação. entendi. O homem superior? Então, né? Essas passagens do Tao Te Ching, que ele, como livro das mutações e outros tão importantes, para a nossa caminhada, eles são essenciais, né, esse estudo. Legal. Poder do grande é 34 Tao Te Ching hexagramas, né? é como se fosse, eu digo que são os Fanzi, o Tao Te Ching e o I Ching, são imprescindíveis, né, para os nossos estudos e para a vida, né? A vida, se a gente remar como eles nos ensinam, nossa, a gente estará sempre em harmonia, ou procurando caminhar para ela, né? Porque é muito difícil o dia a dia que nós, desse período que nós estamos vivendo, é muito complicado, muito complicado. É, é só contundência, só violência, só guerras. O homem parece que não está querendo aprender o caminho da paz, de viver bem com o outro. E sem o outro a gente não é nada, né? Nada, absolutamente nada. Então, vamos lá. Parabéns pelo trabalho de vocês, que então, tem uma duração, uma constância que é importante nisso, né? Um beijo, Maria Obrigada. Lúcia. Quanto tempo a gente se Beijo, conhece, Cris. né? Mas Obrigada, estamos viu? juntos. Tchau, Regina, e para Obrigada, todos Obrigada. Maria também Cristina. domingo Feliz para de você. ver. Bom de Sempre ter que eu você aqui posso, em sempre companhia. que eu posso, eu estou aqui. Tá Obrigada. bom. Um beijo. Obrigada. Um abração. Tchau. Um dia ela pode vir falar sobre esse livro, né? Dar um resumo, né? Rê. Ô, Lúcia,
Tem só alguns Ah, comentários aqui. Dá tempo de ler? Melhor a gente dá finalizar? sim, dá, pode ler. Maria Paula tinha feito alguns comentários, falando que, eu acho que ela concordando, né, com as suas colocações antes. Benter colocou acolher é a mola mestra da aceitação. E depois ele fala que a humildade vive na mente e no coração, a modéstia vive na forma como agimos perto dos outros. Chuchu, acho que ela saiu, mas agradeceu. Benter também continuou falando que o movimento vence o frio e a quietude vence o calor. Danilo comentou: o mar e o rio são todos partes do grande movimento das águas. Afinal, o que é o importante é a água e o seu movimento e repouso. Ti. E uma última coisa que ele queria acrescentar é que Tihai, o REM 6, VC6, nesse meridiano Yin e localizado na região do baixo ventre, é um ponto importante para fortalecer e tonificar a energia Yang. Aí, de novo, a dualidade. Aí ele faz uma pergunta: será que Lao Tzu tinha consciência dos fundamentos da medicina chinesa? E aí, Mônica coloca grandes contribuições. Que bom que temos contato com uma filosofia milenar através desse grupo para o nosso viver. Teresa agradece, né, que a Maria Cristina falou, da gente estar sob a influência do hexagrama 34, o poder do grande, hoje, né? E acho que Maricela queria dizer grande sertão, grande sertal. Ah, aqui, Benta também ficou feliz de ver a Maria Cristina igual a mim. Benta ele coloca, não há justiça sem grandeza e vice-versa. É isso. Aí, pronto, Lúcia. Tudo bem, Rê. Eu acho que vamos. Já está na hora, né? O pessoal já É, deve ter, né? passa aí. Compromisso. Elizabeth Hã? colocou. O Elizabeth que que colocou, as ela palavras são sábias, porque virtudes não quer dizer em aceitar tudo. Você pode se diminuir para ser grande. A Maria Ângela pediu para eu colocar o poema, eu coloco lá sim, Maria Ângela. Obrigada. Deixa eu abrir aqui assim, ó. tá? Legal, então, Rê. Tá Vamos, bom. vamos terminando. Sim. Daqui a 15 dias, então, a gente volta a se encontrar, né? Você quer se despedir? Você, a Sandra, despedir? Sim, obrigada, gente. Obrigada, Lúcia. Obrigada. Obrigada, obrigada. Bom domingo para Obrigada a vocês. vocês todas. Eu ia pedir, Gratidão, desculpem gratidão interromper, por vocês todos. é possível porem-me no grupo do WhatsApp, porque eu não estou no grupo, eu não tenho acesso à informação. Eu hoje entrei por convite do Danilo, mas eu não tenho acesso à informação. Danilo, você pode fazer essa ponte de mandar o link do grupo para ela acessar? Pode fazer, Danilo? Posso sim, Tá faço bom. agora. Obrigada, Danilo. Obrigada. Um abraço. Obrigada, pessoal. Obrigada, obrigada. Obrigado. Obrigada, Tchau. gratidão. Um Obrigada. ótimo Tchau. domingo a Obrigada. todos. Bom dia. Bom domingo, obrigada. Tchau, Tchau. Sandra. Tchau, bom domingo, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.